Bom, pessoal, então aqui nós vamos dar continuidade ao estudo de nossas forças especiais. E aqui nós vamos fazer dos exercícios, nós vamos fazer uma revisãozinha. Vamos ver algumas forças especiais, como a força peso e a força normal. Então a força peso, né, pessoal? Se a gente tem um copo e a gente solta esse copo, a consequência disso é que o copo vai cair. E por que é que ele cai? Porque a Terra, ela vai exercer uma força sobre esse copo, que é uma força sempre de atração, e é por isso que o copo vai cair. Essa força, que é uma força invisível, é o que a gente chama de força peso. É a força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos. Se nós tivermos agora um copo em cima de uma mesa, né, pessoal? A força, a força peso, que é a força com que a Terra atrai esse corpo, ela vai continuar existindo. É uma força direcionada ao centro da Terra. A força peso, ela vai atrair o copo em direção ao centro da Terra. O copo vai ser atraído pela força peso. Mas se o copo estiver em cima da mesa, a mesa não vai deixar de cair, porque ela vai reagir a essa força de atração. E essa reação da mesa é uma reação em sentido oposto, que é uma força que ocorre em superfície, chamada de força normal. Então, no primeiro caso, né, pessoal? Aqui o corpo realmente ele vai cair, porque sobre ele só age a força peso. Mas quando ele está em cima de uma mesa, ele está sobre uma superfície, a Terra vai continuar atraindo o corpo para baixo, através da força peso. Só que o corpo ele não vai cair, porque vai existir uma força de reação para cima, que é a força normal. Essas forças, é lógico que elas são invisíveis, a gente não consegue ver, mas no fundo é isso que está ocorrendo. Então, no primeiro caso, o copo cai, e se for de vidro, ele vai se quebrar quando ele atingir o solo. Nesse segundo caso, né, pessoal, ele quer cair, porque a terra vai atrair ele. Só que ele não cai porque a mesa não deixa. A mesa vai exercer uma força para cima, que é justamente a nossa força normal. Nós temos também, né, pessoal, que a força peso é dada pela fórmula peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, esse P é a força peso no sistema internacional. O peso, como é força, vai ser medido em Newton, igual ao m. O m é a nossa massa, que é a quantidade de matéria que um corpo possui, que no sistema internacional a gente vai medir em quilograma. E nós temos que o g, né, pessoal, é a nossa aceleração da gravidade, que no mundo real ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui nos cálculos e no Enem, a gente vai aproximar esse 9,8 para 10. Então a nossa gravidade vai valer
10 metros por segundo ao quadrado. A outra força especial que nós temos é a força de atrito. A força de atrito, né, pessoal, é uma força que se opõe ao movimento. Então, se nós temos um corpo que está sendo empurrado, por exemplo, para o lado direito, entre a superfície e o corpo vai ter uma força em sentido oposto, que é justamente a nossa força de atrito. Φ é a força de atrito. Então, se nós empurramos o corpo para o lado direito, na superfície, entre a superfície e o corpo, vai ter uma força em sentido oposto, que é a nossa força de atrito. Se por outro lado, né, pessoal, empurrarmos o corpo para o lado esquerdo, entre o corpo e a superfície, nós vamos ter a nossa famosa força de atrito. É uma força que se opõe ao movimento. Se você empurra o corpo para a esquerda, entre o corpo e a superfície vai ter uma força que empurra o corpo para a direita, que é a força de atrito. A força de atrito, né, pessoal, ela tem uma fórmula. Φ é igual a μ vezes N. Então, se um corpo estiver numa superfície horizontal, a força normal será igual à força peso. E a força peso é massa vezes gravidade. Então, a nossa força de atrito vai se transformar em μ vezes o peso. Quem é o peso? A massa vezes a gravidade. Então, Φ, que é a força de atrito, será o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade. Então, nós temos que Φ é a nossa força de atrito. Se é força, né, pessoal? A unidade de força no sistema internacional é o Newton. O Mi, essa letrinha grega é o Mi, que o significado físico dela é coeficiente de atrito. E o N, né, pessoal, é a força normal, que nós já estudamos. E o G é a aceleração da gravidade, que nós vamos aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui, né, pessoal, nós temos uma questão que nós já fizemos várias vezes. É para que ela diz o seguinte: desenhe as forças que agem nos corpos abaixo. Então, na letra A, nós temos um corpo que está sendo empurrado, né, pessoal, para o lado direito. Então, vai ter uma força que se opõe ao movimento para o lado esquerdo, que é a força de atrito, já que o corpo está sobre uma superfície. Nós temos também que o corpo está sendo atraído pela Terra. A força que a Terra atrai todos os corpos é chamada de força-peso. A força-peso, pessoal, sempre é em direção ao centro da Terra. Sempre vai ser para baixo a nossa força-peso. Como o corpo está em cima de uma superfície, vai ter uma força para cima. O nome dessa força para cima é a força normal. Se por outro lado, né, pessoal, o corpo agora está sendo empurrado para a esquerda, quais são as forças que agem nesse corpo? Nós temos a força entre o corpo e a superfície, que é a força de atrito, que vai ter sentido oposto, então ela vai ser para a direita.
Nós temos a força que a Terra exerce sobre os corpos, que é a força peso, que é uma força de atração que a Terra exerce sobre os corpos, e essa força peso é para baixo, em direção ao centro da Terra. Então nós temos também a força peso, e como o corpo está sobre uma superfície, nós temos uma força para cima, que é já conhecida da gente chamada de força normal. Então aqui nós temos todas as forças que agem nesses corpos. E agora, pessoal, vamos fazer essa questão que diz o seguinte: na figura abaixo, o corpo A tem massa de 3 kg e o corpo B, né, pessoal, tem massa de 8 kg. A força F vale 22 newtons. A força F que puxa o corpo A vale 22 newtons. E a questão que a gente calcula é a aceleração e a força de tração no fio. Então aqui a gente tem um fio. Toda vez que a gente tem fios e cabos, nós vamos ter a força de tração. Então a força de tração, pessoal, ela sempre ocorre aos pares. Toda vez que a gente tiver um fio, a gente vai ter sempre duas trações. Para cada fio, nós vamos ter duas trações. Então, aqui, se aqui é um fio, nós vamos ter duas trações. Para cada fio, nós vamos ter sempre duas trações. Então, porque a tração é uma força de ação e reação. Então, ela está sendo puxada pelos dois lados. O fio está sendo puxado pelos dois lados. Então, dentro do fio vai existir uma força invisível, que é a força de tração. Como o fio é tracionado pelos dois lados, então vai ter duas trações. E essas trações, elas são iguais. Elas têm o mesmo valor, porque são forças de ação e reação. E pela terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Se a intensidade é a mesma, é porque o valor é o mesmo. Então, as trações são iguais no mesmo fio e para cada fio vai existir duas trações. Primeiro a questão quer que a gente descubra a aceleração e depois a tração. Então, pessoal, vamos usar sempre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos dois corpos. Nós temos o corpo A e o corpo B. Vamos fazer um sistema. E para esse sistema, nós vamos usar para o corpo A e para o corpo B a segunda lei de Newton. Então, no corpo A, né, pessoal, quais são as forças que agem no corpo A? No corpo A, nós temos, agindo sobre o corpo A, duas forças. A força que vale 22 newtons e a tração no fio. Então, no corpo A, nós temos duas forças que estão em sentidos opostos. Se as forças estão em sentidos opostos, a gente diminui, subtrai. Então, a força resultante vai ser a força maior menos a força menor.
Então, nós temos a força de 22 newtons menos a força de tração. Como elas estão em sentidos opostos, a gente diminui. Então, força de 22 newtons menos a força de tração. Então, estamos considerando o corpo A. Qual é a massa do corpo A? A massa do corpo A é 3. Então, 3 vezes o A. E agora, pessoal, no corpo B, quais são as forças que agem no corpo B? No corpo B, a única força que age no corpo B é a força de tração. Então, a força resultante no corpo B só é a força de tração, igual à massa do corpo B. Qual é a massa do corpo B? 8 vezes a aceleração, que a gente não sabe. Então, pessoal, observem que aqui nós temos a tração negativa e aqui nós temos a tração que não tem sinal. É como se ela fosse positiva. E como as trações têm sinais opostos, a gente pode cortar. Então, desse lado sobra 22 e do outro lado, 3A mais 8A dá 10A. Aliás, 10A não. 3A mais 8A dá 11A. Então, pessoal, 22. O 11A, o 11 multiplica o A, passa dividindo. Então, pessoal, 22 dividido por 11 dá 2. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, nós encontramos a aceleração. E agora, para encontrar a tração no fio, é mais fácil pegar a equação A ou pegar a equação do corpo B. É lógico que é mais fácil, é mais simples pegar a equação do corpo B. Ela é mais fácil para resolver. Então, T é 8 vezes A, né, pessoal? T é 8 vezes o A. A aceleração foi 2. 8 vezes 2, 16 newtons. Então, encontramos o 2. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. E a tração no fio, 16 newtons. E agora, pessoal, temos outra questão. Essa questão ela vai envolver o movimento retilíneo uniformemente variado, mais dinâmica. É por isso que nós não podemos esquecer os assuntos que nós estudamos. Então, para resolver essa questão de dinâmica, nós precisamos nos lembrar de MRUV. Então, observem um móvel de massa 30 kg. Então, supondo que a gente tem um corpo de massa 30 kg, a massa desse corpo é 30 kg. Ele está sendo puxado, né, pessoal, por uma força que a gente não sabe. Então, um móvel de massa quilograma se move de acordo com o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, aqui a gente tem velocidade em função do tempo, né, pessoal? Velocidade em função do
tempo. E a questão pede para a gente calcular o valor da força aplicada. Ou seja, quanto vale a força que está empurrando o corpo. Como ele quer o valor da força, nós vamos usar a segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Ele quer saber a força que puxa o corpo, né, pessoal? É a massa do corpo, que a questão falou, 30 kg, vezes a aceleração, que nós não sabemos. Mas nós já estudamos esse gráfico aqui em MRUV. Nós já vimos também nesse gráfico, né, pessoal, que ele sobe. Nós já vimos que quando o gráfico sobe, quando a reta sobe, é porque a aceleração é positiva. É o gráfico da velocidade. E a velocidade, o gráfico começa no 15. Então, 15 é a velocidade inicial. A reta vai subindo e chegou no 25, que é o 25, é a velocidade final. E esse 5 está no eixo do tempo, então só pode ser tempo. Aqui a gente precisa descobrir a aceleração para descobrir a força, né, pessoal? E aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Quando a gente tiver esse tipo de gráfico, nós vamos usar a formulazinha: vermes voadores atacam a Terra. O V, pessoal, é 25. A velocidade inicial de 0 é 15. O A e o tempo. O tempo está aqui. 5. Então, 25 é igual a 15. E A vezes 5? 5A. O mais 5 muda de lado, fica negativo. Menos 5A é igual a 15. 25 menos 15, aliás, 25, e o 15 fica desse lado. Mais 5A era positivo, mudou de lado, ficou menos 5A, e o 15 continuou no mesmo lado. E o mais 25 muda de lado, fica menos 25. Nós aprendemos que quando a frente é negativo, é conveniente multiplicar todo mundo por menos 1. Menos com menos, mais 5A, mais 15, menos 1, menos 15, menos com menos, dá mais. E agora, né, pessoal? 5A. Sinais diferentes. Diminui e conserva o sinal do maior. 25 menos 15 dá 10. Quem é a aceleração? 10 dividido por 5. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Mas nós queremos saber a força que empurra o corpo, né, pessoal? Essa foi a pergunta da questão. Qual é a força que empurra o corpo? Então, nós temos a segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. A massa do corpo é 30 kg. E a aceleração, a gente descobriu, vale 2. Qual é a força que empurra o corpo? 30 vezes 2, 60 newtons. Então, a força que puxa o corpo, que age sobre o corpo,
vale 60 newtons. E agora vamos fazer mais um exemplo, que é parecido com o exemplo 2. Então aqui nós temos, calcule na figura abaixo a aceleração e a força de contato, né, pessoal? O corpo A empurra B. Sabendo que a massa do corpo A vale 2 kg, e a massa do corpo B vale 5 kg. E a força que empurra o corpo A vale 14 newtons. Então, pessoal, os corpos estão em contato. Nesse caso, a força de 14 newtons empurra A e o corpo A empurra B, com a força Fzinho. Pela terceira lei de Newton, se A empurra B, B empurra A, com a mesma força Fzinho. Então, a questão quer saber a aceleração desses dois corpos e a força de contato entre eles. Então, eu vou fazer separado para a gente entender melhor. Eles estão juntos, mas eu vou desenhar separado. Então, aqui nós temos a força de 14 newtons, que está empurrando o corpo A. Então, A vai empurrar B com a força Fzinho, F minúsculo. E pela terceira lei de Newton, se A empurra B, B empurra A, com a mesma força Fzinho. Então, a terceira lei de Newton diz que para toda ação tem uma reação de mesma intensidade. Então, a mesma força que A empurra B, B empurra A. E as forças têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso famoso sistema, usando a segunda lei de Newton. É o nosso famoso sistema. Como nós temos dois corpos, vai ser um sistema usando os dois corpos, o corpo A e depois o corpo B. A segunda lei de Newton, ela diz que a força resultante aplicada em um corpo é a massa do corpo vezes a aceleração. Então, pessoal, no corpo A, quais são as forças que agem no corpo A? É a força de 14 newtons e a força Fzinho de contato. Então, nós temos duas forças, a força de 14 newtons, que empurra ele, e a força que está em sentido oposto. Então, quem é a força resultante no corpo A? Se são duas forças em sentidos opostos, a gente diminui. Então, a força resultante vai ser 14 menos Fzinho, que é a força de contato, igual a massa do corpo A, que é o corpo que a gente está considerando. O corpo A, né, pessoal, tem uma massa de 2 kg, vezes a aceleração que a gente não sabe. E no corpo B, pessoal, quais são as forças que agem no corpo B? No corpo B só existe a força Fzinho. Só tem uma força, que é a força Fzinho, igual a massa, segundo a lei de Newton. A massa do corpo B,
a massa do corpo B, a questão disse que foi 5 vezes a aceleração, que não sabemos. Observe que as forças são iguais e têm sinais opostos. Aqui ela é negativa, embaixo não tem sinal. Como não tem sinal, aqui é positivo. Nós podemos considerar que é positivo. Se tem sinais opostos, a gente diminui. Então, pessoal, no primeiro membro sobrou 14. E no segundo membro, 2A mais 5A, 7A. 14 é igual a 7A. O 7 multiplica A, então ele vai passar dividindo. Então, 14 dividido por 7 é igual a A. Quanto vale a aceleração? 14 dividido por 7 dá 2. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E agora, pessoal, queremos saber também a força de contato. A força que um corpo está empurrando o outro. Aí eu pergunto a vocês, é mais fácil pegar a equação do corpo A ou pegar a equação do corpo B? Todas as duas têm que dar a mesma resposta. É lógico que para achar Fzinho, que é a força de contato entre os corpos, é mais fácil, né, pessoal, pegar a equação do corpo B. A equação do corpo B diz que a força de contato é igual a 5A. Então, a força de contato entre os corpos é 5 vezes A. A aceleração nós já achamos, vale 2. 5 vezes 2, 10 newtons. Então, pessoal, nós terminamos a continha. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado e a força de contato entre os blocos vale 10 newtons.